Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. No programa de hoje vamos falar sobre o existencialismo na perspectiva do filósofo Jean-Paul Sartre. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na página você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós também estamos nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Tiago, o que seria falar em existencialismo na perspectiva de Sartre? É importante a gente perceber, então, que o existencialismo ele tem várias perspectivas, né? E dentro Falar de dessas... Sartre é falar de uma delas. Falar de Sartre é falar de um recorte das perspectivas nas quais se encontra a corrente filosófica existencialista. O Sartre, ele é um filósofo de grande expressão do século XX. Junto a ele a gente pode perceber Simone de Beauvoir e Camus como filósofos que dão uma outra linguagem ou outro sentido a falar quando a gente fala de existência. Então, falar de existencialismo na perspectiva de Sartre é atribuir ao homem um novo sentido no que diz respeito a existir. Sim, sim. E qual é a perspectiva propriamente que ele apresenta? Sartre é considerado filósofo da liberdade, né? Assim, ele é reconhecido dentro das escolas filosóficas como filósofo da liberdade. Inicialmente a gente pode dizer que falar de existência dentro ou na ótica sartriana é falar ou equalizar a existência e liberdade como um valor da própria condição humana, a liberdade como a própria condição humana e não como um atributo dado ou cedido por alguém acima do homem, mas como a própria realidade humana. E isso implica o que no cotidiano da vida das pessoas? Isso implica que o homem está entregue à própria responsabilidade de existir, né? As escolhas, as ações, as escolhas, tudo aquilo que ele construir de si mesmo e, em certa medida, aquilo que afeta o outro, corresponde à responsabilidade radical da própria condição humana. Sim. Você entende que esse pensamento de Sartre produz alguma consequência na cultura contemporânea? É possível de perceber que dentro, principalmente quando a escola existencialista francesa ela nasce, propriamente dita, enquanto o existencialismo do Sartre e dos outros filósofos que eu acabei de mencionar nasce no período da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, quando o valor ou quando o homem perde o sentido, né? Ou quando todas as estruturas de sentidos que fundamentavam a existência ou que davam sentido a essa existência, elas caem, né? Sucumbem. E o existencialismo surge como uma tentativa de apresentar ao homem uma nova forma de pensar a si mesmo, né? E essa nova forma ela é significativa quando a gente percebe que as respostas que estavam prontas, né, ou as respostas dentro de uma cultura ocidental, como você mencionou, elas estavam prontas e dadas, elas já não atendem mais à existência, ou não atendem mais ao cenário político, ideológico, é preciso colocar algo no lugar. E o processo que o existencialismo fomenta é esse processo de desconstrução e construção, né? Então a gente percebe um cenário político, ideológico, todo fundamentado nesse valor absoluto do homem, dentro de uma existência ou de uma essência pré-determinada que dava ao homem uma dignidade, findam num cenário de guerra, com todos os pré-requisitos que nós conhecemos da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo que a realidade humana conhecia como valor de dignidade se perde. E o existencialismo surge como essa tentativa de apresentar ao homem um novo valor de ser humano a partir dessa liberdade, dessa construção ou da reconstrução que era necessária naquele momento. Sim. A gente vê assim, a ação humana, ela transforma o meio. Isso é suficiente para justificar uma existência? Interessante pensar que o Sartre, dentro da segunda grande obra dele, que é a Crítica da Razão Dialética, a gente pode pegar aqui duas grandes obras, né? O Ser e o Nada, onde ele está altamente influenciado pela fenomenologia, enfim, e a Crítica da Razão Dialética, que ele já trabalha questões ou um diálogo mais acirrado com o marxismo. Dentro dessa obra, ele
estabelece um método que a gente chama de método progressivo e regressivo. O que que significa? A gente nasce numa estrutura cultural, social. Essa estrutura, de fato, ela nos antecede, mas ela não é fixa, porque o valor da liberdade, ele é necessário para que essas ações, como você mencionou, elas atualizem o meio. Então, é mais ou menos dizer que nós não somos frutos absolutos do meio, na medida em que esse método ele é progressivo e regressivo. Isso significa que, da mesma forma que o meio nos afeta de algum modo, as nossas ações, como livres que são, elas atualizam esse meio. Então, é mais ou menos dizer que as nossas ações e a nossa condição de existir, que é livre, ela também tem um quê de responsabilidade com o meio que nós vivemos. Sim. No último número da revista Sapere Aude, do Departamento de Filosofia da PUC Minas, o número de dezembro de 2014, você publicou um artigo, né, Transcendência Horizontal, e lá você aborda sobre a questão da moral em Sartre. É o tema da sua pesquisa de mestrado, mestrado que você fez em filosofia lá na FAGE. O que significa, dentro disso que a gente está conversando agora, falar em moral, né, no pensamento sartriano? Bom, antes de tudo é preciso delimitar os paradigmas morais que nós temos, né? Assim, então, nós temos dois grandes pilares da ética e da moral, que são Aristóteles e Kant. Então, tudo que se fala dentro de uma perspectiva moral, dentro do prisma da moralidade, se fala ou a partir de, ou contra, entre aspas, ou refutando alguns pressupostos que eles colocam dentro do campo da moralidade. Sartre não é um filósofo moral, ele não tem um tratado moral, ele não escreve sobre moralidade. Mas a minha proposta e o título da minha dissertação, bem como esse artigo publicado, eles têm um objetivo específico, que é demonstrar por detrás de todo o arcabouço, de toda a linguagem, ou de toda a filosofia sartriana, elementos morais. Então a minha tentativa é acenar uma moralidade, ou um tipo de moralidade, a partir do pensamento Sartre. Então, quando nós falamos sobre liberdade, sobre responsabilidade, sobre reconhecimento do outro, mesmo que o Sartre em algum período coloque esse reconhecimento do outro como tensional, ele não está negando que há o outro e que eu o reconheço enquanto tal. Então, é possível dissertar sobre moralidade utilizando os instrumentos filosóficos que o Sartre nos oferece. Então, transcendência horizontal. Sartre é um filósofo humanista, né, de uma escola existencialista humanista, então ele nega ou ele se afasta de tudo aquilo que transcende verticalmente, né? É a ideia de que, como um processo de existência humana, ela se dá através das escolhas livres e absolutamente responsáveis. Então, é mais ou menos dizer que a nossa construção, enquanto seres humanos, enquanto homens, acontece num fluxo horizontal, né? Sem nenhuma vinculação a uma essência ou algo que nos antecede ou que está acima de nós. Porque nós somos ampla e larga e profundamente responsável por aquilo que a gente faz de nós mesmos e como nós afetamos o outro. Então, transcendência, porque o homem está num processo de construção permanente de si mesmo, do valor, do sentido da própria vida, e isso se dá no campo humano, né, da existência humana, sem nenhuma vinculação com algo. Nisso ele abre um caminho totalmente distinto, específico, no que diz respeito a pensar a moralidade? Sim, porque na verdade, primeiro o valor ele vai ser construído a partir de uma demanda específica. Então não tem a não existência de um tratado moral faz com que as ações e os valores, o sentido dos valores, ele seja atribuído àquela situação específica. E mais, que os homens que nós não recorramos a manuais prontos do que fazer ou não fazer, né? Mas que nós nos responsabilizemos pelo que nós façamos. Isso em alto grau, em alto grau. Nessa perspectiva de uma moral existencialista, o homem conta exclusivamente consigo mesmo? Sim, sim.
E é um valor, e é uma máxima do existencialismo, né? Esse desamparo do homem. O fato de que a existência ela é estéril e desamparada, né? Assim, nós estamos lançados no mundo, jogados no mundo, e a partir disso, dessa existência, nós nos construímos. Isso é uma máxima do existencialismo. Isso chega a ser desesperador? Sim, sim, é angustiante. Mas é significativo pensar que o desespero, ou a angústia, ou, enfim, todos os outros termos que a gente possa colocar aqui, eles não configuram algo negativo, como nós, no cotidiano, costumamos atribuir os sentidos negativos dessas palavras. A angústia, ela surge como pressuposto da liberdade. Então, para explicar isso melhor, né? Diante de uma situação na qual nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão ela implica uma atribuição de sentido ou valor, ou uma afetação direta ao outro, né? Nós nos angustiamos. Ou seja, a angústia ela surge na medida em que a liberdade ela aparece, ou ela se mostra, né? Ela é a própria condição, mas ela se mostra. Então, a angústia aqui, ou o desespero, ela surge na medida em que nós colocamos em ação ou em prática a nossa liberdade, para colocar isso de modo mais... Bem, vou chamar o intervalo, né? E eu quero saber onde é que fica Deus nessa história toda. Nós estamos conversando sobre o existencialismo na perspectiva do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Voltamos já.